Estamos de volta, hoje é terça-feira, dia do seu direito, recebendo você aí de casa, você que está aqui no nosso Facebook, de qualquer parte do mundo, um beijo no coração de cada um de vocês. Estamos recebendo também o juiz federal do trabalho, Dr. Marcelo Garcia Nunes, projeto que regulamenta aí a terceirização no trabalho. Uma das propostas para a reforma trabalhista pode ser votada ainda hoje. O que muda na vida e no bolso do trabalhador brasileiro, Luquinha? Estou com uma pergunta tão interessante aqui de um colega e um juiz também aqui do nosso querido amigo, doutor Marco Folegatti. Ele pergunta o seguinte: o que se revela mais necessário, a reforma trabalhista ou tributária? O que onera mais o empregador? Um abraço para o colega Folegatti. É o único torcedor da Ponte Preta em São José dos Campos. Ele não torce para o Corinthians, não? Não, ele é o único torcedor da Ponte Preta. Mas é um querido e um grande colega. Ele traz à baila o maior problema do país, né? Eu entendo os empregadores quando a gente dialoga, mas é muito caro para mim, o trabalhador sai muito caro. É um imposto. E é verdade. O momento de se discutir, já que nós estamos querendo passar o Brasil a limpo e nós queremos efetivamente fazer mudanças que surtam efeito para a nossa população, eu penso que não é tirando direito do trabalhador. Os nossos trabalhadores, no final, eles não têm um ganho tão alto assim. Agora, ele sai muito caro para o empresário. Por conta do empresário do imposto. também está certo ao reclamar disso. Sim. Não é? Agora, estamos analisando sob a ótica errada. Não é tirando o direito do trabalhador que nós vamos resolver o problema. Agora, eu chamo isso de trabalho escravo, porque é a tributação que há sobre o trabalho humano. O trabalhador sai muito caro para o empregador porque ele paga tributos altíssimos para empregar alguém. Então, se nós queremos fazer uma reforma que tire esse gasto do empregador, vamos tirar esse tributo alto dele, e vamos valorizar o trabalho humano. Nós precisamos de reconhecer no nosso parceiro trabalhador não um inimigo, porque ele não é. Exatamente. Ele é um colaborador, ele nos ajuda. O que acontece, né? A gente mostrou o impostômetro ontem, 501 bilhões ontem de arrecadação de impostos. Então, ao invés de tirar o direito do trabalhador, como está falando o doutor Marcelo, tira benefício de político, tira auxílio apartamento, auxílio gravata, auxílio papagaio, tira todos os auxílios, tudo entra nos eixos, viu, Luquinha? Bom, eu estou com uma pergunta aqui, não espelha não, Gabi, porque tem o nome das empresas, é melhor a gente não comentar aqui, né? Tem uma linha, tem uma linha, São vamos atender então. Sebastião, né? Alô, boa tarde? Alô? Oi, quem está falando? Sebastião. Ô, Sebastião, obrigado pela participação aqui, meu amigo. Qual que é a sua pergunta? É o seguinte, eu queria perguntar para o doutor Marcelo, que eu estou com um processo aí mais de 20 anos, já na vara, um processo lá do Mato Grosso. E está correndo na vara lá, e até agora não foi resolvido ainda esse processo trabalhista. Está lá no Mato Grosso ainda, meu querido? Isso, e está na vara onde ele trabalha aí. Está numa vara federal. Eu sou juiz aqui em São José dos Campos. Tem alguns processos, ô Sebastião, que eu costumo dizer que tem uns processos que eles são chamados de processos azarados. Dá tudo errado no processo. Tudo errado. Tem sapo. E eu vou confessar para todos aqui uma situação como essa. O meu pai, ele, ao falecer, ele deixou uma ação trabalhista. E eu fui descobrir essa ação trabalhista no Rio de Janeiro uns 5, 6 anos depois da morte do meu pai. Então, nós nos habilitamos lá. Essa ação, ela durou 22 anos. Meu Deus. 22 anos. Dava tudo errado no processo. Dava tudo errado. Não é? Agora, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Não é aceitável que um processo trabalhista leve 20 anos. Não é? Nós temos que buscar algumas soluções. O que eu tenho visto e que tem levado mais tempo para solucionar os processos é quando a gente chega na fase de execução e não tem patrimônio. Entendi. Então, às vezes, você ganha a ação, você efetivamente tem o direito reconhecido, mas na hora de executar, de cobrar, não tem patrimônio. Então, esses processos, eles acabam levando muito tempo porque eles se tornam impossíveis de se executar. Não é? Agora, temos que analisar. Se for um processo que está comigo, você falou lá do Mato Grosso,
penso eu que a ação deve estar lá. Se ela está na vara, na 4ª vara de São José dos Campos, pode me procurar e a gente tenta ver o que aconteceu e o que pode ser feito. Exatamente. Em algumas situações, essas de difícil execução, muitas das vezes a gente não consegue cumprir. Faz isso, viu, Sebastião? O doutor Marcelo é uma pessoa muito acessível, um juiz muito acessível e um ser humano antes de ser juiz, né, Luquinha? Pois é, vou rapidinho. Pode espelhar essa, Gabi, que ele refez a pergunta para mim, tirando o nome da empresa, né? Bom, boa tarde. A firma não paga todos os meus direitos. Se eu pedir conta, ele quer saber se vai ser ressarcido de todos os direitos que não recebe. Ele colocou aqui, hora extra, adicional noturno, porque ele entra às 7 da noite e sai às 7 da manhã, cesta básica e salário família. Ele não recebeu nada até agora? Disso. Olha, isso é um direito que deveria ter sido recebido durante a vigência do contrato. Eu faço hora extra, no mês seguinte eu recebo, não é? Eu faço trabalho no horário noturno, no mês seguinte eu recebo. Se não recebeu, eu sempre digo, porque muitas das vezes o primeiro momento que a parte ela vê o empregador ou conversa com o empregador é na frente do juiz. Entendi. O ideal é que isso seja resolvido através de um diálogo antes. Ok. Né? Eu acho que tem que se tentar o diálogo. Não sendo possível, né? Naquela situação que muitas das vezes a gente ouve lá, vai buscar seus direitos, me mandou buscar os meus direitos e eu fiz, né? Aí só diante do Poder Judiciário para solucionar isso. Ok. Bom, dúvidas gerais aqui. A pessoa que hoje é contratada na carteira, é CLT, pode ser terceirizada? O salário dela pode diminuir? Ela perde algum direito? Enfim, a gente vai saber isso direitinho com o doutor. Agora, deixa eu só espelhar essa fotinha aí, que é lá dos Estados Unidos. O Frank mandou pra gente agora. Que legal. Nice to meet you, Frank. Obrigada aqui, tá acompanhando a gente aí pelo Facebook, viu, Luquinha? Que bacana, viu? Obrigado pela companhia aí, Frank. Bom, vocês lembram daquela tartaruga marinha que foi operada para retirar 5 quilos de moedas do estômago? Infelizmente, ela não resistiu e morreu. Tadinha. Ela era chamada de Banco, tinha esse apelido, né? Tinha 25 anos, engoliu quase 1.000 moedas atiradas por turistas à Tailândia, em busca aí de boa sorte. Ela morreu na terça-feira, aí, quase 2 semanas após a cirurgia, por envenenamento do sangue provocado pelas moedas. A gente comentou isso, ela engoliu muita moeda. Você vê que, desculpa aí a cultura, né? Mas é uma ignorância mesmo, né, Solange? Muito triste. Bom, tem gatinho que ama matemática. E a gente vai entender por que daqui a pouquinho, mas agora essa dupla dinâmica que mandou beijo pra gente, que aliás estão na Atividade da Serra assistindo agora o programa. Um abraço, Sol! Um abraço, Luquinha! Um abraço para todos de Natividade da Serra!